Bem-vindos ao canal Candle Simplificado. Olá, traders! Seja muito bem-vindo a mais uma análise Candle a Candle. Hoje vamos falar sobre um dos conceitos mais importantes para quem quer sair do achismo e começar a operar com base em evidências concretas do mercado. Estou falando da quebra de estrutura, também conhecida como BOS, do inglês Break of Structure. Se você já assistiu aos vídeos anteriores sobre topos e fundos, sabe que uma tendência de alta é caracterizada por topos mais altos e fundos mais altos, e uma tendência de baixa é caracterizada por topos mais baixos e fundos mais baixos. Mas como saber exatamente quando essa estrutura se rompe? Como identificar o momento em que a tendência atual termina e uma nova tendência começa? É aqui que entra o conceito de quebra de estrutura. Hoje vamos aprender o que é uma quebra de estrutura, a diferença entre quebra de estrutura de alta e de baixa, como identificar BOS em tempo real no gráfico, a diferença entre BOS e pullback, como usar a quebra de estrutura para definir pontos de entrada, proteção e alvo, e os erros mais comuns ao interpretar esse conceito. Vamos ao gráfico. Vamos começar pelo básico. O que é uma quebra de estrutura? De forma simples, uma quebra de estrutura é o momento em que o mercado deixa de respeitar a sequência atual de topos e fundos. É quando a escada da tendência se quebra. Em uma tendência de alta, a estrutura é formada por uma sequência de fundos ascendentes. Enquanto cada novo fundo for mais alto que o anterior, a estrutura de alta está intacta. A quebra de estrutura de alta ocorre quando o mercado forma um fundo que é mais baixo que o fundo anterior. Isso quebra a sequência ascendente. A tendência de alta está ameaçada ou já terminou. Em uma tendência de baixa, a estrutura é formada por uma sequência de topos descendentes. Enquanto cada novo topo for mais baixo que o anterior, a estrutura de baixa está intacta. A quebra de estrutura de baixa ocorre quando o mercado forma um topo que é mais alto que o topo anterior. Isso quebra a sequência descendente. A tendência de baixa está ameaçada ou já terminou. É importante entender que a quebra de estrutura não é necessariamente o fim da tendência. Ela é um alerta. Ela diz que algo mudou. Pode ser o início de uma reversão, mas também pode ser apenas uma correção mais profunda dentro da mesma tendência. O que vai definir isso é o movimento seguinte e a confirmação em time frames maiores. Agora, vamos diferenciar quebra de estrutura de pullback. Essa é uma confusão muito comum entre traders iniciantes. Um pullback é um movimento temporário contra a tendência principal. Ele respeita a estrutura. Em uma tendência de alta, um pullback é uma queda que forma um novo fundo, mas esse fundo ainda é mais alto que o fundo anterior. A estrutura de alta continua intacta. O pullback é uma oportunidade de compra. Uma quebra de estrutura é diferente. Na quebra de estrutura de alta, o fundo formado é mais baixo que o fundo anterior. A estrutura foi quebrada. Isso não é um simples pullback. É um sinal de que a força da tendência de alta pode estar se exaurindo. Vamos a um exemplo prático no gráfico do índice futuro. Observem esta sequência no gráfico de 15 minutos. Vamos começar identificando a estrutura de alta. Temos uma sequência clara de fundos ascendentes. Fundo 1, fundo 2, fundo 3. Cada um mais alto que o anterior. A estrutura de alta está intacta. Os pullbacks estão respeitando a sequência. Agora vejam o que acontece aqui. O mercado sobe, forma um topo, começa a cair. Ele passa pelo fundo 3. Ele continua caindo e forma o fundo 4. Atenção! O fundo 4 é mais baixo que o fundo 3. Isso é uma quebra de estrutura de alta. A sequência ascendente foi quebrada. O que isso significa na prática? Significa que a tendência de alta que vinha se consolidando pode ter terminado. O mercado está mostrando fraqueza. Agora temos duas possibilidades. A primeira é que isso seja apenas uma correção mais profunda e a tendência de alta volte depois. A segunda é que isso seja o início de uma reversão para baixa. Para saber qual das duas está acontecendo, precisamos esperar o próximo movimento. Se o próximo topo for mais baixo que o topo anterior, teremos uma confirmação de reversão para baixa. Se o próximo topo for mais alto que o topo anterior, a tendência de alta pode estar se recuperando. Agora, vamos entender os diferentes tipos de quebra de estrutura. Existem 3 níveis de BOS que todo trader deve conhecer. O primeiro é a quebra de estrutura de curto prazo, também chamada de BOS em time frame menor.
Ela ocorre em gráficos de 15 minutos ou 30 minutos. Ela é útil para day traders que buscam entradas finas, mas também é mais sujeita a falsos sinais porque o ruído é maior. O segundo é a quebra de estrutura de médio prazo, geralmente identificada em gráficos de 1 hora ou 4 horas. Ela é mais confiável e é usada por swing traders. Quando você vê um BOS no gráfico de 1 hora, a probabilidade de mudança de tendência é significativa. O terceiro é a quebra de estrutura de longo prazo, identificada em gráficos diários ou semanais. Esta é a mais poderosa e confiável. Uma quebra de estrutura no diário pode indicar uma mudança de tendência que durará semanas ou meses. Os grandes players operam baseados nessas quebras de estrutura de longo prazo. Um conceito fundamental é o de BOS confirmado versus BOS não confirmado. Um BOS não confirmado é a simples quebra do fundo ou topo anterior. É o primeiro sinal. Um BOS confirmado ocorre quando, após a quebra, o mercado faz um movimento de confirmação na direção oposta. Por exemplo, após uma quebra de estrutura de alta, o mercado forma um topo mais baixo que o topo anterior. Isso confirma que a reversão é real. Muitos traders profissionais só consideram a quebra de estrutura válida após essa confirmação. Como usamos a quebra de estrutura na prática para montar operações? Vou dar algumas estratégias. A primeira estratégia é operar a quebra de estrutura como entrada para uma nova tendência. Você identifica uma tendência de alta consolidada. Aguarda a quebra de estrutura de alta, ou seja, um fundo mais baixo que o anterior. Aguarda a confirmação com um topo mais baixo. Nesse ponto, a tendência mudou para baixa. Você pode entrar vendido no rompimento desse topo mais baixo ou na confirmação com um candle de baixa. A proteção fica acima do último topo relevante. O alvo pode ser o próximo suporte estrutural ou uma projeção baseada na altura do movimento anterior. A segunda estratégia é usar a quebra de estrutura como stop loss dinâmico. Se você está comprado em uma tendência de alta, seu stop loss deve ficar abaixo do último fundo ascendente. Quando o mercado quebra esse fundo, você sai da operação. Você não espera a confirmação. A quebra de estrutura é o seu sinal de saída. Isso protege seu capital e evita que você segure uma posição que já não faz mais sentido. A terceira estratégia é usar a quebra de estrutura como filtro de entrada. Você só entra em operações na direção da estrutura atual. Enquanto a estrutura de alta estiver intacta, você só compra. Quando ocorre uma quebra de estrutura de alta, você para de comprar. Pode até começar a se preparar para vender, mas só após a confirmação. Isso mantém você sempre do lado certo do mercado. Vamos falar agora sobre a relação entre quebra de estrutura e os padrões de candle que já estudamos. Uma quebra de estrutura frequentemente é acompanhada por um candle de rejeição. Por exemplo, após uma quebra de estrutura de alta, é comum aparecer um pin bar de baixa ou um engolfo de baixa confirmando a reversão. Esses padrões de candle são a confirmação visual de que o mercado aceitou a quebra de estrutura. Da mesma forma, um falso rompimento ou fake out muitas vezes é uma tentativa falha de quebrar a estrutura. O mercado tenta formar um novo fundo mais baixo, mas falha e reverte. Isso é um sinal de que a estrutura original ainda está forte. Para fechar, vou listar os 3 erros mais comuns ao identificar e operar quebras de estrutura. O primeiro erro é confundir um pullback profundo com uma quebra de estrutura. O trader vê uma queda forte dentro de uma tendência de alta e já anuncia que a estrutura quebrou, mas o fundo formado ainda é mais alto que o anterior. Não foi uma quebra de estrutura, foi apenas um pullback. O resultado é que o trader sai de uma posição vencedora prematuramente ou entra vendido contra a tendência. Sempre verifique se o fundo ou topo realmente rompeu o nível anterior. O segundo erro é operar a quebra de estrutura sem esperar confirmação. O trader vê o preço furar um fundo por alguns pontos e já entra vendido. O mercado pode estar apenas caçando stops e no candle seguinte volta para cima, estourando a proteção. A confirmação é essencial. Espere o candle fechar. Espere ver como o mercado se comporta após a quebra. O terceiro erro é ignorar o time frame maior.
Uma quebra de estrutura no gráfico de 15 minutos pode ser apenas um pequeno ajuste dentro de uma tendência de alta no gráfico de 1 hora. O trader que opera apenas no gráfico pequeno vai interpretar como reversão, mas na verdade é apenas um pullback no time frame maior. Sempre valide a quebra de estrutura no time frame superior. Se o gráfico de 1 hora ainda mostra fundos ascendentes, a quebra no 15 minutos pode ser apenas ruído. Recapitulando o que vimos hoje. A quebra de estrutura, ou BOSS, é o momento em que o mercado deixa de respeitar a sequência atual de topos e fundos. A quebra de estrutura de alta ocorre quando um fundo é mais baixo que o fundo anterior. A quebra de estrutura de baixa ocorre quando um topo é mais alto que o topo anterior. A quebra de estrutura é diferente de um pullback. O pullback respeita a estrutura. A quebra de estrutura a viola. Existem BOSS de curto, médio e longo prazo. O BOSS confirmado é aquele seguido de um movimento na direção oposta. Na prática, usamos o BOSS como entrada para novas tendências, como stop loss dinâmico e como filtro de direção. Dominar a quebra de estrutura é dominar o momento exato em que o mercado muda de ideia. É aprender a não ficar preso em uma tendência que já morreu. É saber sair na hora certa e entrar na nova direção antes da maioria. Pratique bastante. Abra o gráfico de qualquer ativo. Identifique a estrutura atual. Marque os topos e fundos. Depois, identifique onde ocorreram as quebras de estrutura. Classifique cada uma como BOSS de curto, médio ou longo prazo. Com o tempo, você vai enxergar essas quebras antes mesmo de elas se completarem. Se este conteúdo foi útil para você, deixe o like e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos.